Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre nos envolva. Vamos hoje, nessa semana, precisamente, segunda tarde, partiu uma pessoa muito importante para a nossa casa espírita. A Francisca Reus, mais conhecida como Chiquinha. O nosso carinho, o nosso respeito, a nossa amizade, o nosso amor à Chiquinha, que tanto nos ajudou para construir esta casa. A primeira palestra dessa casa foi feita pela Chiquinha, quando era ali na frente ainda aquela casinha de madeira, que ainda está no Evangelho, no Facebook, alguma coisa assim. Então, a Chiquinha, o nosso carinho e a nossa gratidão por tudo aquilo que ela nos ajudou, por tudo aquilo que ela fez por esta casa. Muitas vezes, na minha pequena sabedoria, na minha ignorância, eu não sei dizer palavras tão bonitas, coisas tão importantes como ela fez para esta nossa casa. Que Deus, da sua infinita bondade, a ampare. Sei que ela está bem amparada, porque era uma pessoa maravilhosa. Só fazia coisas boas, só trabalhava por a caridade. Mas a gente é egoísta, né? A gente não quer que aquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta, saiam de perto de nós. E ela foi fazer uma viagem. E com certeza, mais adiante a gente vai se encontrar. Então, essa noite nós dedicamos todo esse nosso trabalho à Chiquinha, a nossa querida Chiquinha. Que a paz de Jesus a envolva sempre, que era uma pessoa maravilhosa. E fazendo a nossa oração, para começar os nossos trabalhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai maior. Pai amado, Espíritos bondosos, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui em teu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. E hoje, para nossa alegria, temos a nossa companheira de Ideal Espírita, a Marilúcia. Que Deus abençoe. Que tudo aquilo que tu preparou, com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto carinho, tu possa transmitir para nós da melhor maneira possível. Obrigada, Gladys. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Como a Gladys falou, eu estudei bastante para tentar passar para vocês um pouquinho do conhecimento sobre o conteúdo. Hoje a gente vai refletir sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai. Cujo tema eu vou usar as diversas moradas habitadas, os diversos mundos habitados. Mas antes de a gente começar no tema, a propósito dessa expressão evangélica, Kardec faz o seguinte comentário: a casa do Pai é o universo, é todo o universo a casa do Pai, a casa de Deus. E
E as diferentes moradas são os mundos que circulam nesse espaço, no infinito, e oferecem aos espíritos, a nós e a todos os espíritos, moradas diferentes com o grau da sua evolução. E o texto, eu vou ler o texto do Evangelho. E ele inicia assim: Palavras do Mestre, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Tomé, ele sempre ficava com o pé atrás. Era o que questionava Jesus. E ele perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos achar o caminho? Como podemos saber o caminho? E em muitos momentos, diante de tantas dificuldades que a gente encontra, dificuldades lá em casa, na família, nas doenças, no trabalho, e a gente vai ficando desanimado, e a gente se pergunta: qual o sentido da minha vida? Qual o caminho que eu devo seguir? A gente muitas vezes faz a mesma pergunta de Tomé. Qual o caminho, Senhor, para a gente te encontrar? E Jesus dá a resposta para Tomé. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Deus, nesse momento, ele já nos consola, porque ele já nos dá direção. E este capítulo, ele é muito consolador, pois ele traz conhecimento sobre qual caminho a gente deve seguir para atingirmos a verdade e chegar à vida plena. Jesus esteve aqui e nesse tempo que ele esteve nos ensinando o caminho para chegar até ele. Esse trecho é uma das falas mais íntimas que ele teve com seus discípulos. A última foi na fala, num diálogo com seus discípulos na Santa Ceia. Eu digo Santa Ceia porque ainda a gente, como se diz, a última ceia, a ceia pascal, que ele faria com os discípulos naquela noite. E ele, como não seria o nosso mestre, ele nos amava e ele sentia aquela amizade com os discípulos. Era uma parceria. Em todos os momentos, ele estava lá, na alegria e na tristeza com os discípulos. E eles brincavam muito. E formou-se um vínculo muito grande. E Jesus sabia que o momento era chegado. E que ele tinha que partir para a espiritualidade. Mas ele sabia que os discípulos não estavam preparados. E aquilo, ele entristeceu-se, né? E o que ele falava era no sentido de consolar, estabelecer escoras, de sustentar e, ao mesmo tempo, um alerta, para que continuassem firmes no seu propósito, porque Jesus sabia que os discípulos teriam muitas dificuldades. Mas ele disse: eu vou preparar um lugar. Era uma promessa, era uma garantia que ele jamais ia abandonar os discípulos, como jamais abandona a gente. Ele nunca nos abandona.
Hoje ele está aqui dando o recado. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu vou preparar um lugar e voltarei. Existem muitos mundos habitados? Será que todos esses mundos são habitados? De acordo com o ensino dos espíritos, somos informados que há diferentes categorias dos mundos habitados, quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Então, todos os mundos são habitados. Assim como nós, aqui, também em outro lugar. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiação. E existem outros mundos mais superiores e também inferiores que a nosso. Na questão 55 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, eles respondem. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência e bondade, e em perfeição. Orgulho e vaidade julgam que só para eles Deus criou o universo. Muitas vezes a gente pensa assim, que é só nós que existimos. E na questão 53, comentada pelo Espírito Miramês, ele diz assim: o homem nasceu em diversos pontos do globo. Todavia, são todos irmãos e filhos do mesmo Deus. Não podemos e nem devemos fugir do nosso dever para com os nossos semelhantes, porque não podemos viver sem eles. Façamos qual o ar e as águas, que servem todas as nações do mundo com o mesmo interesse de ser útil, repetindo quantas vezes forem necessárias este ato de caridade. Assim deve ser o nosso empenho. Então, meus irmãos, que sejamos ar, como o ar e como as águas. É isso que o nosso irmão, o Espírito Miramês, está dizendo. Que a gente consiga fazer a caridade sempre. Em uma escala evolutiva, os mundos podem ser mundos primitivos, mundos de expiação e provas, que é esse que a gente está, mundos de regeneração e mundos ditosos, mundos celestes ou divinos. Essa é a categoria dos mundos habitados. Os mundos primitivos são tomemos por termos de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo muito inferior, supondo que seus habitantes, na condição de raça selvagem, ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram. Restos do estado primitivo do nosso órgão, porque a gente ainda tem em nós o lado primitivo, que muitas vezes a gente demonstra. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, do ente supremo. Por mais primitivo que uma pessoa seja, ele vai evoluindo, porque lá dentro tem um sentimento, tem uma fagulha desse ser, e ele vai conseguindo a evolução.
Isso a gente já conseguiu chegar aqui, a gente veio de um mundo primitivo. Já é uma grande evolução que a gente fez. Mundos de provas e expiações. São mundos onde domina o mal, destinados aos espíritos que nesse... Dá um pouquinho de água, por favor. Obrigada. Aos espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em suas encarnações anteriores. As variedades desses mundos é infinita, mas revelando a todos como um caráter comum. O servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a clemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Nós estamos nesse mundo e estamos sempre tendo que lutar contra a perversidade humana e também contra a clemência, a inclemência da natureza, às vezes, contra nós, porque a gente agiu também contra ela. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes, de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. E assim vão evoluindo. Mundos ditosos ou felizes. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbados pela ambição da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros. Todos são homens. Todos os homens. Na Terra não está toda a humanidade, apenas uma fração. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam inúmeros órgãos do universo. Na questão 176, Kardec pergunta: depois de haver encarnados noutros mundos, pode os espíritos encarnar neste? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Deus auxilia o homem através do homem. Essa frase é muito reflexiva. Todos os espíritos começam o seu estágio evolutivo do mesmo modo e evoluem de acordo com o seu próprio mérito. Então, o início é o mesmo. A chegada depende de cada um. Uns pode demorar um pouco, pois assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações
evolutivas. E quando isso acontece, os espíritos que por rebeldia não acompanham a sua evolução, eles são exilados para outros inferiores. E esse exílio não significa uma condenação divina, mas sim uma nova oportunidade que Deus oferece num outro educandário, numa outra escola. Oportunidade essa que foi dado a uma leva de espírito que, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, aqui chegaram há milênios, na condição de espíritos em caráter expiatórios. Eles vieram exilados de um dos orbes de Capela. Capela, constelação do Cocheiro. Esta constelação, ela tem 4 estrelas, 2 sistemas binários, 2 estrelas gigante e 2 estrelas anã. As estrelas gigantes são com a cor amarela. As estrelas anãs, elas têm a cor vermelha. Só que as estrelas amarelas, as estrelas gigantes, têm a alfa do Cocheiro, que é a estrela Capela. E ela é tão grande que ela tem aproximadamente 42 anos-luz para se chegar à luz aqui na Terra. Então, quer dizer que é 42 anos para chegar aqui. Olha a imensidade de luz que tem essa estrela de Capela. Por isso, é a 6ª estrela mais brilhante do céu. Essa estrela Capela, ou Cabra, para os gregos, guarda muitas afinidades com o globo terrestre. E há mais ou menos 20 anos, atingiram a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. E aqueles que não evoluíram foram exilados para um lugar que tivesse afinidades, ou seja, para o nosso planeta, né? Então, olha, há mais ou menos 20 anos atrás, né? As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineados, como ora acontece conosco. Como ora acontece conosco. Relativamente às transições esperadas, aqui diria assim, Emmanuel, no século XX, mas ele botou um parênteses no século XXI, neste crepúsculo de civilização. Porque assim como lá em Capela houve o ciclo evolutivo, houve uma transição, nós também estamos nos preparando para a transição também. Aqueles espíritos que receberam a pena de degredo deixaram de fazer parte do seu mundo. Agora encontro conforto nas palavras sábias e compassivas do nosso Mestre Jesus, o nosso governador planetário, que recebeu eles de coração aberto, de braços abertos, acarinhando, porque sabia que era um filho de Deus, que precisava de um auxílio naquele momento, exortando-os à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres, da solidariedade de amor no esforço regenerador. Mostrou-lhe campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo e abençoando-lhes as lágrimas santificadoras, prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Jesus esteve sempre do lado deles, ajudando. Imagine esses nossos irmãos que chegaram aqui
ainda estávamos no primitivo. Então, a gente não sabia que nós podíamos ir perto de um rio, construir. A gente não tinha essa noção. E eles precisaram vir para nos ajudar, para que a gente conseguisse passar de mundo primitivo para um mundo de provas e expiação. Mas como existe lá na primeira série, quem é professor sabe, primeira e segunda série não retém o aluno. Passa sem reter o aluno. E foi assim, a gente não ficou retido lá no primitivo, a gente foi se transformando, o mundo foi se transformando e nós também fomos se transformando junto com ele. E estamos aqui. Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas, no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram deste modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel, os hebreus, as castas da Índia, os hindus. Os Árias, do povo hindu, descendem os chamados Árias europeus, que hoje se tornou um povo com maior expressão cultural no globo terrestre. Dentre os espíritos degradados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débito possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina. E quando eu li essa parte, eu lembrei, eles vieram para nos ajudar, com certeza, todo esse povo, porque eles construíram aquelas pirâmides, eles construíram coisas, esses povos que vieram, eles organizaram de uma forma que a gente não ia conseguir no primitivo em que a gente estava. Eles nos ajudaram para que a gente conseguisse trazer o nosso mundo para provas e expiação, evoluir com ele. Os espíritos degradados na Terra foram os hebreus, que constituíram, dos espíritos degradados na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, eles tinham a certeza do Deus único, muito grande também era o seu orgulho dentro das suas concepções da verdade e da vida. E isso a gente, quando lê os evangelhos, as conversas do Cristo com eles, a gente percebia que eles tinham muito orgulho. Dos espíritos degradados na Terra, os hindus, que se agruparam em volta do Ganges, foram os primeiros a formar os pródomos de uma sociedade organizada, de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas. As 4 grandes massas de espíritos que migraram para o nosso planeta formaram os pródomos, a primeira fase de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo o mais largo benefício no seio das raças amarela e negra que já existiam. Então, meus queridos irmãos, a gente sabe que essas 4 massas de espíritos, eles vieram
para nos ajudar, para que a gente conseguisse evoluir. O livro A Caminho da Luz permite-nos concluir que essas raças negra e amarela existentes na Terra, à época do mundo primitivo, evoluíram aqui mesmo, num processo natural e com a intervenção paciente e constante dos operários de Jesus ao longo dos séculos. Quanto à origem e quando surgiram os espíritos que animaram os corpos das raças negra e amarela, é um enigma. Os exilados de Capela já retornaram ao seu planeta de origem? E Emmanuel diz, em parte sim. Alguns, todavia, ainda se encontram por aqui, devido ao seu endurecimento no mal. Mas já se sabe que os egípcios já retornaram ao seu planeta de origem. Já cumpriram a sua missão aqui. A Terra hoje, na condição de provas e expiações, ela se prepara para um novo ciclo evolutivo. Plano de regeneração. Pelo que todos estamos recebendo oportunidades valiosas na atual transição para acompanharmos este progresso. Todos nós estamos recebendo condições para isso. Sob pena de nos candidatarmos a um recomeço em outros planos mais inferiores. Porque se a gente não conseguir evoluir, a gente vai ser exilado como se deu em Capela. Isso pode acontecer conosco. E eu acredito que a gente não vai querer ser exilado, a gente vai querer ficar aqui nesse nosso mundo, né? Transformado um pouco melhor. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, traz informações sobre a imigração espiritual de Alcione, cujos espíritos voluntários de regiões felizes já se encontram na psicosfera do planeta, adaptando-se aos fluidos e aos condicionamentos do nosso orbe, em preparação para suas encarnações, em auxílio à humanidade rumo à sua ascensão evolutiva. Agora vem outra leva de espíritos, não vêm como exilados, eles vêm para nos ajudar. Espíritos que não precisavam estar aqui, mas eles vêm para nos ajudar porque a gente vai precisar desse mundo de regeneração. A era do espírito pede a conquista de nós mesmos. Luta incessante, trabalho e responsabilidades. É o futuro acenando-nos com as suas mãos de luz para a realização das obras celestiais. É Jesus nos dizendo, eu estou aqui, vocês sabem o caminho, porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E a chave, ele nos deu lá no Sermão do Monte. Eu estive nu e me vestiu. Estive preso e me visitou. Estive com fome e me deu de comer. Estive sede e me deu de beber. Eu era doente e me visitou. Eu estava grávida, me auxiliou. Eu era pequeno na infância e me ajudou. Esse é o código que Jesus nos dá para que a gente chegue lá. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada, Maria Lúcia. Vamos fazer a nossa oração de encerramento agora. Agradecidos que somos por esse momento de oração. Vamos fechar os nossos olhinhos. Vamos
elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, elevando, pedindo para Ele proteção para todas aquelas pessoas que ficaram em nossas casas, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, aqueles que moram na nossa rua, no nosso prédio. Que Deus os abençoe, dê para eles muita paz, muita saúde. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu nos dá. E muitas vezes só sabemos reclamar. Neste momento, vamos sentar na cadeira, o melhor que a cadeira nos oferece, que é o passe coletivo. Elevando o nosso pensamento a Deus, que é infinitamente bom e justo. Que espíritos bondosos, nesse momento, derramem sobre nós bálsamos de saúde, de paz, de paciência, de esperança, de amor, de fé, que leve os nossos pensamentos sempre a pensamentos positivos, que quando vier um pensamento negativo, a gente saiba tirar dos nossos pensamentos e dizer: esse pensamento não é meu, eu não quero. Que sempre tenhamos pensamentos bons em nossas mentes e que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre para o caminho do bem. Obrigada, Senhor, e obrigada aos mentores desta casa por essa oportunidade de estarmos reunidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. Que assim seja. Assim seja. Que a paz de Jesus nos ilumine e nos proteja sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e muita paz.